Olá, alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e com mais uma aula de Direito Constitucional. Estamos no título 8º da Constituição, da Ordem Social, e vamos falar agora da Seguridade Social, ou seja, vamos tratar a respeito de saúde, de previdência social e de assistência social, tá? Antes de adentrarmos na matéria em si, no conteúdo em si da Constituição, é importante nós relembrarmos a aula passada. Lembram do artigo 193, o primeiro artigo a tratar da ordem social na Constituição? O que ele nos diz? Que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Reflitam bem com relação a isso, né? Eu estou naquela parte da entrega dos benefícios previstos pela Constituição. Nós já estruturamos, organizamos todo o nosso Estado, toda a nossa sociedade, já dizemos, né? Já vimos como que vai ser feita a arrecadação tributária, a elaboração dos orçamentos, os princípios da ordem econômica, e agora a gente chega nessa parte que é a parte da entrega dos benefícios. Por quê? Porque através do trabalho da sociedade brasileira como um todo, do empreendedor, do trabalhador, tá? Com o primado do trabalho, nós pretendemos o quê? Gerar uma sociedade, um estado de bem-estar social e uma sociedade onde você tenha justiças sociais, concretizando os objetivos da República Federativa do Brasil. E não há como nós chegarmos nessa situação sem pensarmos em seguridade social. Então perceba uma coisa, ó, ordem social é um gênero, do qual a seguridade social é uma espécie. Então, dentro da ordem social, qual que é um dos primeiros instrumentos, tá? Vamos dizer assim, a primeira ferramenta colocada pela Constituição para que a sociedade brasileira tenha os benefícios preconizados pela ordem constitucional. Ora, a primeira ferramenta é a instituição de uma política de seguridade social, uma política de saúde, uma política de previdência social, uma política de assistência social, tá? E aí a gente está falando de algo extremamente relevante. Por que que é, né, a primeira ferramenta? Por que que, vamos dizer assim, né, é um dos primeiros capítulos, na verdade a Constituição é o capítulo 2, né, mas porque o capítulo 1 é disposição geral, mas na prática é como se fosse o primeiro capítulo. Por que que o primeiro tema de relevo, a primeira ferramenta, o primeiro instrumento é a seguridade social? Porque nós precisamos viver em uma sociedade com justiça social. Nós temos que concretizar o inciso 1º do artigo 3º da Constituição. O que diz o inciso 1º do artigo 3º da Constituição? Que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade, né, justa, livre e solidária. Então, se nós queremos ter uma sociedade justa, livre e solidária, eu preciso pensar em seguridade social. Se um dos objetivos também é erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, eu também preciso pensar em seguridade social. Não se conquista isso enquanto país, enquanto sociedade, sem uma política pública de seguridade social. Por isso que surge o artigo 194, por isso que nós estamos nesse capítulo referente à seguridade social. Para fazer uma analogia, tá? Todo mundo vai lembrar aqui quando pequeno que em um certo momento da sua infância aí você assistiu ou ao desenho ou alguém te leu um conto infantil do La Fontaine chamado A Cigarra e a Formiga, ou A Formiga e a Cigarra, enfim. Eu tenho uma fábula, né? Um conto, uma fábula, onde eu tenho uma cigarra extremamente bonachona, imprevidente, que só fica fazendo festa, cantarolando por aí, e em comparação, em contraposição, né, a essa cigarra bonachona, imprevidente, né, perdulária, nós temos o quê? Nós temos as formigas, e especificamente uma formiguinha ali que está trabalhando o tempo todo, que passa o ano como um todo trabalhando, ou seja, na sociedade das formigas eu tenho o primado do trabalho. E por que que eu tenho o primado do trabalho na sociedade das formigas? Por que que as formigas trabalham o ano inteiro? Para quando estivermos numa situação de restrição, numa situação
de inverno, tá? The winter is coming, né? Mas enfim, numa situação de inverno aí, o que eu preciso ter? Eu preciso ter seguridade social. Eu preciso ter, né, uma sociedade, um formigueiro abastecido, coletivamente trabalhado, de modo que ele possa garantir aos seus habitantes, à sua respectiva sociedade, seguridade social, uma boa condição de saúde de todas as formiguinhas, uma boa condição de previdência social e, pasmem, assistência social. Mas como assim assistência social? O que acontece no final da fábula? A cigarra, que nunca contribuiu, que sempre teve um pensamento perdulário, que sempre foi imprevidente, não tem outra alternativa senão bater na porta do formigueiro. E as formigas, num primeiro momento, rejeitam, mas depois, entendendo que a sociedade das formigas precisa coexistir com as outras sociedades existentes, aceita, né, a integração ali da cigarra no âmbito do formigueiro, ou seja, eu crio uma situação de assistência social para aquele que necessita. No caso, na fábula, na analogia aqui, ó, a cigarra da fábula, a cigarra e a formiga. Professor, não entendi nada. Assista. Assista no YouTube o desenho animado, pegue um livro, um conto, leia a fábula da cigarra e da formiga, lá do La Fontaine. Vocês vão perceber que é um grande exemplo de seguridade social. Na sociedade das formigas existe seguridade social, na sociedade das cigarras não. Tanto é que na fábula, tá, as formigas acabam amparando a cigarra, amparando aquela pessoa imprevidente, aquela pessoa que não contribuiu para a seguridade social, mas que por uma questão de justiça, por uma questão de construir uma sociedade livre, justa e solidária, por uma questão de você construir, né, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, eu preciso ter a integração dessa pessoa à sociedade. E claro, a conscientização que ela precisa sobre o primado do trabalho, tá? Garantir o quê? Garantir o bem-estar e as justiças sociais de todos, tá? Eu não posso ter um pensamento individualista. É integrando, é erradicando a marginalização que eu crio uma consciência social que é extremamente benéfica para a sociedade como um todo. Afinal de contas, se todos têm seguridade social, todos estão integrados a uma sociedade cada vez mais justa, permitindo, né, que esses consumidores, agora consumidores, possam florescer e fomentar cada vez mais o capitalismo, a sociedade capitalista, tá? Não à toa, quando a gente pega aí, ó, as sociedades onde o bem-estar social é uma realidade, é uma presença constante, não à toa eu estou falando de sociedades extremamente capitalistas, onde eu tenho ali, né, grandes empresas, grandes investimentos em indústria, tecnologia, inovação. A gente pode citar vários exemplos aqui, como eu sempre falo, Alemanha, né, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, tá? A gente pode pegar, por exemplo, a Coreia do Sul como outro exemplo também. Enfim, exemplos não faltam, onde eu tive uma organização social pensando também em seguridade social, pensando em saúde, pensando em previdência social, pensando em assistência social, de modo a você organizar a sociedade em torno do primado do trabalho, em torno de justiça sociais, né? E em torno também o quê? De bem-estar para toda a população. E sem perder essa característica produtiva, essa característica empreendedora do capitalismo, extremamente essencial, na minha opinião, o melhor sistema econômico, tá, a ser implementado em qualquer tipo de país, em qualquer tipo de sociedade. Um capitalismo, mas um capitalismo, uma livre iniciativa que também contempla os valores sociais do trabalho, ou seja, um capitalismo capaz de propiciar um estado de bem-estar social, um estado, né, que promova justiça sociais, ok? Então, ó, não tem como nós entendermos o 193, não tem como nós entendermos os objetivos da República Federativa do Brasil previstos no artigo 3º sem seguridade social. E o que é a seguridade social, professor? Artigo 194. Vejam o artigo 194.
A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Se você se prepara para um concurso público, por uma prova, para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, não deixe de ler e reler o caput do artigo 194. É fundamental você entender que a Seguridade Social, enquanto política pública, é uma política de Estado, onde o executor dessa política pública é o Estado, é o poder público, mas não é apenas um dever do poder público, não é apenas uma missão do Estado, tá? Uma responsabilidade do Estado. A sociedade também contribui, a sociedade também participa, tá? Por isso que isso aqui é uma questão importante e sempre recorrente nos concursos públicos, ó. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações. Conjunto integrado de ações significa políticas públicas, tá? Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, e aí grifem, ó, e da sociedade. E aí vem o examinador e coloca somente dos poderes públicos. Não, eu estou falando dos poderes públicos em todas as esferas, tá? União, Estados, Distrito Federal, municípios e da sociedade, destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. E aí, ó, partimos para o nosso esquema. O que a gente tem no esquema aqui, ó? Uma questão sempre muito importante é vocês perceberem isso, ó, que a Seguridade Social, enquanto gênero, enquanto política pública, tá, de Seguridade Social, abrange saúde, previdência social e assistência social. Nós vamos estudar detalhadamente a saúde a partir do artigo 196, detalhadamente a previdência social a partir do artigo 201 e detalhadamente a assistência social a partir do artigo 203. Mas é importante nós lembrarmos que Seguridade Social contempla saúde, previdência social e assistência social e é um conjunto integrado de ações. É uma política, tá? É como se fosse uma parceria público-social, público-privada, para conseguir o quê? Ó, entre o poder público e a sociedade, para assegurar o quê? Para assegurar saúde, previdência social e assistência social, tá? Então não se esqueçam dessa base aqui, ó. Essa base é uma questão extremamente comum e importante de provas e concursos públicos. Seguridade Social não é apenas um dever do Estado, é um conjunto integrado de ações entre o poder público e a sociedade como um todo, para assegurar o quê? Para assegurar saúde, previdência social e assistência social, tá? Feito isso, estudado isso, o que é importante nós já adiantarmos? Aqui é outra clássica comparação que todos os concursos públicos, todas as provas fazem, tá? Quando eu falo do direito à saúde, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então perceba o seguinte, que a saúde enquanto direito de todos e dever do Estado não pode ter um caráter contributivo, não depende de contribuição. Nós vamos ver isso de uma forma mais detalhada no artigo 196, mas desde já vocês têm que entender, vocês precisam entender o seguinte, independentemente de quem seja, o sistema público de saúde vai atender as pessoas da mesma maneira. Então eu tive o atropelamento, né, de uma pessoa marginalizada, de um morador de rua, por exemplo, que foi atropelado, que nunca contribuiu para a Seguridade Social, não trabalha, né, enfim, está numa economia muitas vezes informal, marginalizada, vivendo de um bico ali, de um bico lá, ou de esmola, né, ou nessa situação de mendicância, tá? Então perceba que eu estou falando aqui de uma pessoa extremamente marginalizada, que foi atropelada. Opa, peraí, essa pessoa vai ser levada para onde? Para o pronto-socorro. E lá no pronto-socorro irão cobrar dela alguma coisa? Irão negar o atendimento desse marginalizado, desse morador de rua? Não, ele vai ser atendido da melhor maneira possível. Ah, e na mesma noite, por exemplo, um milionário também sofreu um grave acidente e foi levado para o pronto-socorro. Ah, mas peraí, professor, ele é milionário, ele tem direito a plano de saúde. Imagine uma situação qualquer onde, né, a pessoa foi
atropelada ali e ela é levada para o mesmo pronto-socorro do que aquele mendigo, do que aquela pessoa necessitada, aquela pessoa, né, que está marginalizada. Ah, eles ficarão no mesmo hospital, no mesmo ambulatório, na mesma emergência? Sim. E receberão o mesmo tratamento? Sim. Ah, mas espera aí, professor, o milionário é dono de uma empresa, ele contribuiu muito mais para a Seguridade Social? Ok. Aí a gente volta para a questão da fábula da cigarra e da formiga. Ok, se você é um trabalhador, se você é um empreendedor, você contribuiu muito mais para o formigueiro. Mas mesmo nessa situação, diante desse fato, eu não posso negar atendimento para a cigarra, entre aspas. Por quê? Porque a saúde é um direito de todos, é um dever de Estado. Eu só vou conseguir, né, integrar aquela pessoa marginalizada dentro de uma sociedade justa, livre e solidária se eu não negar um tratamento tão importante quanto um tratamento de saúde. Afinal de contas, também um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Independentemente de quem seja o socorrido tem que ser tratado da mesma maneira, de forma gratuita, de forma universal pelo sistema de saúde, pelo sistema único de saúde que a gente vai estudar mais à frente. Então o importante aqui é você já perceber o seguinte: quando a gente fala de saúde, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E ela não depende de contribuição. Independentemente do trabalhador ou da pessoa ter contribuído ou não, vai ser atendido no âmbito do Sistema Único de Saúde. Outra questão comum: abrange também os estrangeiros, professor. Um estrangeiro foi atropelado no Brasil, vai ser atendido pelo Sistema Único de Saúde? Sim. Por quê? Porque é um direito de todos e dever do Estado, independe de contribuição. Qualquer ser humano que esteja na República Federativa do Brasil e que demande um atendimento de saúde, ele será atendido pela República Federativa do Brasil. Ele será beneficiário aí, ó, de uma política de seguridade social na vertente da saúde, tá? Então não depende de contribuição, diferente da Previdência Social. E quando eu falo de Previdência Social aqui no artigo 201, eu estou falando do RGPS, do Regime Geral de Previdência Social. Por quê? Porque o regime próprio de Previdência Social, que é o regime dos servidores públicos estatutários, nós já estudamos lá no artigo 40. Então, se eu sou servidor público estatutário, eu me aposento de acordo com as regras do artigo 40 da Constituição, porque eu vou ser beneficiário do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, do setor público, tá? Então percebam que quando eu falo do regime geral de previdência social, eu estou falando daqueles que contribuem para o RGPS. E a partir do momento que eu sou o trabalhador, não servidor público estatutário, não integrante, né, de um regime próprio de previdência social, a partir do momento que eu sou um trabalhador seletista, por exemplo, tá? Se eu trabalho, eu contribuo. Porque se eu trabalho, a minha filiação ao RGPS, ela é obrigatória. Então, se eu trabalho, eu contribuo. Se eu contribuo, eu sou um segurado e posso receber um dos benefícios de previdência social do regime geral de previdência social. O mais notório, conhecido e desejado deles, a aposentadoria. O direito à aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Então aqui, ó, é importantíssimo nós lembrarmos que a natureza da previdência social, que a natureza, tá, do regime geral de previdência social é contributiva. Eu preciso contribuir para ser segurado. Para ser segurado é preciso trabalhar e contribuir. Ah, mas quer dizer que é só para os trabalhadores? E os empreendedores, professor? Quem empreende também trabalha. Quem é sócio administrador de uma empresa recebe prolabore. Em cima do respectivo prolabore eu tenho contribuição para a seguridade social. Então, para ser segurado é preciso trabalhar e contribuir. Não abrange os servidores do regime próprio de previdência social, porque eles estarão filiados ao RPPS, ou seja, Regime Próprio de Previdência Social, previsto no artigo 40 e que nós já estudamos, tá? Mas a principal questão aqui de prova é você perceber o seguinte: ok, Previdência Social é uma política pública da Seguridade Social. Então o Estado vai organizar
um regime geral, quando eu falo Estado, o poder público, né? No caso específico a União. A União vai organizar um regime geral de previdência social, que vai abranger os trabalhadores, aqueles que trabalham no sentido geral e que contribuem para o RGPS. Contribuiu, se você desenvolveu uma atividade, trabalhou, contribuiu, você é segurado do RGPS e vai poder usufruir dos benefícios do regime geral de previdência social. Nós vamos estudar detalhadamente a previdência social, detalhadamente o regime geral de previdência social no artigo 201, que eu quero que vocês percebam em um primeiro momento, e que é que ele detém natureza contributiva. Eu tenho que contribuir para ser segurado, eu tenho que contribuir para receber os benefícios, tá? E a assistência social, professor? Assistência social é para todo mundo? Claro que não. Se o nosso objetivo enquanto país, tá, é construir uma sociedade livre, justa e solidária, se o nosso objetivo enquanto país, enquanto sociedade, né, é erradicar a pobreza, erradicar a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, eu preciso ter política de assistência social. Por quê? Porque a assistência social, ela vai ser prestada a quem dela necessitar. Então é para quem, professor? É para quem dela necessitar, tá? E não depende de contribuição. Então, ó, vamos voltar no meu exemplo originário. Eu tive um mendigo, um morador de rua que foi atropelado. Ele está lá no hospital. O que é o ideal em termos de política pública? Que a assistente municipal, a assistência social do município, do estado ou até mesmo da União, chegue à realidade desse morador de rua e fala: não, mas espera aí, o senhor é uma pessoa idosa, vamos imaginar que seja um idoso, que não consegue, né, se sustentar, que não tem uma família capaz de sustentar. O senhor tem direito a receber um benefício de prestação continuada, que não é uma aposentadoria, tá? Então essa pessoa idosa que está nessa situação de desamparo, uma cigarra, né, idosa, que está nessa situação de desamparo, tem direito a um benefício de prestação continuada, a um benefício de assistência social, direito a um salário mínimo, tá? E outras políticas públicas que visam a quê? Que visam justamente a integrar essa pessoa marginalizada a uma sociedade, a base da sociedade, que essa pessoa deixe de ser uma pessoa marginalizada, um morador de rua, e passe a ser um consumidor, um cidadão detentor de dignidade, né? Todo mundo tem direito à vida na República Federativa do Brasil e uma vida digna. Então a gente não tem que excluir as pessoas. A política de seguridade social e notadamente a política de assistência social visa a integrar cada vez mais as pessoas marginalizadas, as pessoas que dependem do Estado, que dependem de algum tipo de política pública para que sejam cada vez mais integradas à nossa sociedade, porque nós precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, que está baseada no primado do trabalho, mas que tem como benefícios o quê? Constituir ali, criar uma política de bem-estar social, de justiças sociais. Então, quando o Estado, por exemplo, investe numa família de baixa renda, criando um benefício como Bolsa Família, por exemplo, isso não é criação do partido X, do partido Y, do partido Z, isso é política de Estado de assistência social. Porque na hora que eu crio a condição que para a família de baixa renda, eu estou falando de pessoas extremamente marginalizadas, né? Quando eu crio a condição para que a família de baixa renda receba o benefício, eu condiciono ali a presença dos filhos na escola, percebam que eu estou tendo uma política de assistência social junto com uma política de educação, para que o futuro daquela família não se repita, para que os futuros pais decorrentes daquela família, a criança hoje que precisa dessa política de assistência social, não seja um adulto que gere ainda mais marginalização, que gere ainda mais desamparo, que gere mais ainda o quê? Situações de desassistência social. Então eu vou atuar naquela família, isso está no ECA, inclusive, no Estatuto da Criança e do Adolescente, o poder público injetando dinheiro, por exemplo, em uma determinada família,
temporariamente, ou seja, é uma política afirmativa, uma política de tratar os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades, mas uma política temporária, para que aquela família saia dessa condição de pobreza, de marginalização e possa, por conta própria, garantir ali o seu desenvolvimento familiar. Então perceba o seguinte, o Estado, o poder público, precisa atuar com assistência social naqueles casos onde isso seja extremamente necessário, para quem dela necessitar. Isso é uma política exclusivamente brasileira? Claro que não. Isso é uma política mundialmente adotada em nações capitalistas, em estados democráticos e, sobretudo, os estados de bem-estar social. Quando eu falo da Europa continental, em todos eles você tem política de assistência social, política de integração, política de erradicação da pobreza e da marginalização e, consequentemente, redução das desigualdades sociais. Então isso aqui, não é do partido X, não é do partido Z, não é do partido qualquer que seja. Isso é política de Estado. Política de Estado prevista na Constituição. Todo e qualquer partido político, todo e qualquer grupo que assuma o governo brasileiro, tá? Que assuma a presidência da República, que assuma aí, no âmbito da União, os poderes instituídos aí, precisam garantir saúde, previdência social e assistência social para quem dela necessitar. Quanto melhor forem essas políticas, mais nós estaremos construindo uma sociedade livre, justa e solidária. E quanto mais livre, justa e solidária ela for, menos eu vou gastar com saúde, previdência e assistência social. Por quê? Porque eu vou florescer aquela sociedade sustentável, capitalista, calcada no consumo, mas em um consumo sustentável, onde as pessoas não sejam marginalizadas, onde as pessoas não estejam numa situação de pobreza, de penúria, ao ponto de excluí-las, inclusive do mercado de consumo. Quanto mais consumidores nós tivermos, melhor para a sociedade. Quanto mais consumidores sustentáveis, conscientes nós tivermos, melhor para a sociedade. Quanto mais saúde, mais previdência social e mais assistência social nós concretizarmos, mais nós iremos alcançar os objetivos da República Federativa do Brasil, tá? Então, por isso a importância do artigo 194, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Eu, enquanto empresário, enquanto empreendedor, por exemplo, da área da educação, o que eu mais desejo é que os objetivos da República Federativa do Brasil sejam realmente concretizados, porque quanto mais pessoas forem retiradas da marginalidade, foram retiradas da condição de pobreza, eu ganho um consumidor em potencial. Eu ganho um consumidor em potencial para assistir os meus vídeos no YouTube e eu ser remunerado pela publicidade, que antecede cada vídeo. Eu ganho um consumidor em potencial para comprar uma apostila, para comprar uma publicação da Editora Atualizar, para quem sabe ser um aluno matriculado em um dos meus cursos presenciais. Então parem para pensar do ponto de vista do empresário, do ponto de vista do empreendedor, do detentor dos meios de produção, aquele que quer produzir, aquele que quer ter retorno da sua produção. Quanto maior for a sua base de consumo, quanto maior for a sociedade de consumo, melhor vai ser para esse empreendedor. Quanto melhor for a qualidade da sociedade em que a gente vive, melhor vai ser. Mais baixo vai ser o custo, inclusive. Custo com segurança. Isso aqui impacta em política de segurança pública? É claro que impacta. Se eu retiro pessoas da pobreza, se eu retiro pessoas da marginalização, se eu dou dignidade, se eu dou condições mínimas de amparo no âmbito da previdência social, eu estou consideravelmente instituindo uma política social básica que vai refletir na redução de todos os índices de criminalidade. Por que as nações desenvolvidas, as nações que possuem saúde, previdência social e assistência social em verdadeiros estados de bem-estar social, possuem índices mínimos de violência?
de homicídios, por exemplo, a cada 100 mil habitantes, porque você tem política de seguridade social conjugada, integrada com política educacional, de modo a gerar o quê? De modo a gerar uma sociedade cada vez mais capacitada, cada vez mais detentora de conhecimento e o mais importante, tá? Cada vez mais produtiva. Não se tem produtividade com desigualdade social. Não se tem produtividade com desamparo, com uma massa gigantesca de pessoas marginalizadas. Para alcançarmos produtividade enquanto uma sociedade e uma nação capitalista, precisamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Então percebam que a todo momento a Seguridade Social está preocupada com isso também. Está calcada no primado do trabalho. Isso tem a ver com o fundamento, livre iniciativa e valores sociais do trabalho, ok? Então, ó, artigo 194, importantíssimo. Falei a respeito de Seguridade Social, falei de saúde, previdência social e assistência social, tá? Vamos estudá-los mais à frente. E na nossa próxima aula, a gente vai estudar o parágrafo único do artigo 194. No texto da Constituição fala-se em objetivos, mas na verdade são os princípios da Seguridade Social. Então tanto faz uma questão de prova, tá lá princípios da Seguridade Social ou objetivos da Seguridade Social, é o parágrafo único do artigo 194 da Constituição, mas isso é assunto para a nossa próxima aula, o nosso próximo vídeo tratando da Seguridade Social na Constituição da República, tá? Muito obrigado pela audiência de todos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e acompanhe, né, a produção diária de aulas aí. Diariamente nós estamos produzindo, organizando e distribuindo conhecimento gratuitamente para todos vocês, tá? Um abraço, até o nosso próximo vídeo com o parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Um abraço e até lá.